Opa, estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, já pedindo aí para você se inscrever e deixar aquele like. O vídeo de hoje tem o oferecimento dos meus parceiros do Clube Recreativo do Pipirão, que são os nossos parceiros com a minha participação dentro do quadro Momento do Esporte na rádio Umari FM todos os dias, né? Nossas participações falando de esporte na programação da Rádio Umari FM com o quadro Momento do Esporte, e os nossos parceiros também aqui desse vídeo, os parceiros do nosso canal. Forte abraço para o meu amigo Simão Pinheiro, ele que é o proprietário do melhor clube recreativo da região metropolitana de Belém, que fica localizado aqui no município de Marituba, passagem Palheta, número 77. Para você que está buscando uma opção de lazer em Marituba, um espaço para se divertir, jogar aquele futebol com os amigos, o melhor sintético da região metropolitana de Belém fica aqui em Marituba, fica na passagem Palheta, número 77, Clube Recreativo do Pipirã. Inclusive, deixa eu deixar aqui o telefone dele para contato, 98889-4759. Vou deixar o contato dele aqui embaixo, para você que está procurando um espaço bem apropriado, bem legal, para se divertir com seus amigos, para alugar para eventos aos finais de semana. A melhor opção é o Clube Recreativo do Pipirão, passagem Palheta, bairro Mirizal, aqui mesmo no município de Marituba. Repito, o telefone para contato, 98889-4759. A organização é do meu parceiro Simão Pinheiro, que deve estar acompanhando aqui esse vídeo. Aproveito para mandar um forte abraço para ele e agradecer pelo carinho, pela parceria de sempre com a nossa participação no quadro Momento do Esporte da rádio Umari FM, e também aqui com o nosso canal, o nosso parceiro já de longa data. Inclusive, eu agradeço demais aí pelo carinho de sempre com o nosso trabalho. E esse vídeo de hoje é para falar da Euro 2024, a Eurocopa que está acontecendo lá na Alemanha, inclusive concluído aí por completo todos os jogos da primeira rodada, que começou na sexta-feira com o massacre da Alemanha, 5-1 para cima da Escócia. Enfim, foi um jogaço de bola, principalmente pelo lado alemão. Wirtz jogando muita bola, Musiala. O sistema defensivo da Alemanha pouco foi pressionado pelo ataque da Escócia. O único gol da Escócia foi contra. O goleiro Manuel Neuer foi um mero espectador, né? Só acompanhou a partida, não fez grandes defesas. No geral, a seleção alemã foi melhor e mereceu a vitória 5-1. Inclusive, no vídeo que eu fiz semana passada, né, fazendo uma projeção aí para Euro, que viria a começar na última sexta, eu coloquei no vídeo que a Alemanha, não coloquei a Alemanha, na verdade, entre as seleções favoritas. Coloquei França na frente da Alemanha, Inglaterra na frente da Alemanha, até mesmo a seleção de Portugal na frente da Alemanha. Continuo com a minha opinião, apesar da estreia muito boa dos anfitriões, 5-1, fora os ameaços, mas a seleção cá para nós, a seleção da Escócia é uma seleção limitadíssima. Vou esperar para ver alguns jogos mais difíceis contra uma seleção de primeiro escalão aí do futebol europeu, para a gente ver a força dessa Alemanha, muito bem treinada, por sinal, pelo Julian Nagelsmann. Tem bons jogadores, inegavelmente. Agora eu continuo colocando principalmente França e Inglaterra na frente ainda da seleção alemã. Mas é aguardar para ver aí o prosseguimento da Eurocopa, que só está começando. Amanhã já começam as emoções da segunda rodada, tem muita coisa para acontecer. Só passando a régua aqui nos jogos que movimentaram a primeira rodada. Começou na sexta-feira com a Alemanha 5, Escócia 1. No sábado, vários jogos. Hungria e Suíça 3-1, belo jogo, bela exibição aí da Suíça, 3-1. Jogou muito bem essa partida de estreia. A Espanha começou com o pé direito e eu, sinceramente, esperava até um jogo mais equilibrado e já imaginava a Espanha favorita, tem uma boa seleção no papel. Agora a Croácia vem de bons ciclos de Copas do Mundo, né? Chegou na final da última Liga das Nações, nas últimas duas Copas, 2018 foi para a final, perdeu o título para a França. Na Copa de 2022 eliminou a seleção brasileira, caiu só para a Argentina na semifinal. Enfim, eu esperava um jogo um pouco mais equilibrado, mas a Espanha passou o trator aí para cima da Croácia, 3-0, ainda saiu barato pelo tamanho de volume de jogo que foi da equipe espanhola ao longo dos 90 minutos. Né? Foi um massacre, não só pelo resultado, mas pela exibição da Espanha em si, que foi bem superior em relação aí à Croácia no jogo como um todo.
A Itália, que são os atuais campeões, né? Na Euro de 2021 a Itália foi a campeã em cima da Inglaterra, começou levando um susto, com menos de 1 minuto de jogo a Albânia já fez 1-0, o gol mais rápido da história das Euros. E aí depois a Itália acalmou, empatou logo na sequência e ainda no primeiro tempo conseguiu a virada e jogou até para conseguir mais gols, mas acabou ficando um 2-1 mesmo. A Itália atual campeã, mas não vejo também como uma das favoritas. Tem a sua história, tem o peso da sua camisa, a sua tradição, mas vejo inclusive a Itália abaixo da seleção alemã no momento. E aí no domingo tivemos Polônia 1, Holanda 2, belo jogo, inclusive uma vitória de virada da Holanda. A Polônia saiu na frente sem Lewandowski, lesionado. Talvez o Lewandowski, que é o principal jogador polonês, só volte a partir da próxima rodada. Ficou no banco o jogo inteiro. E mesmo assim a Polônia ainda saiu na frente com um gol de cabeça, no lance de bola parada. E aí no segundo tempo a Holanda voltou melhor, empatou e na sequência conseguiu fazer o gol da virada. No domingo também tivemos Eslovênia 1, Dinamarca também 1. Destaque para o Eriksen, né, que teve aquele problema, todo aquele drama que ele teve na última Euro, chegou a correr risco de se aposentar de vez do esporte, né, do futebol, conseguiu dar a volta por cima e fez o primeiro gol da Dinamarca nessa Euro, um gol que teve um simbolismo bem significativo, né, por todo o drama que passou aí o Eriksen naquela última Euro lá que todo mundo se lembra. Também no domingo tivemos a Inglaterra, que eu coloco como uma das favoritas, mas num jogo bem equilibrado. O sistema defensivo aí da Sérvia conseguiu inibir as principais jogadas de ataque da Inglaterra. O gol do Bellingham logo no início até deu amostras que a Inglaterra iria passar o trator para cima da Sérvia, mas não aconteceu, né? Ficou mesmo no 1-0. No domingo também tivemos Romênia 3, Ucrânia 0. Estreia aí significativa da Romênia para cima da Ucrânia. E talvez o resultado mais surpreendente, a Bélgica perdeu na estreia também no último domingo para a Eslováquia por 1-0. A geração belga aí com De Bruyne, enfim, toda essa geração aí de ótimos jogadores que sempre chega na Copa como favoritas, que vai surpreender de forma positiva em próprias edições de Eurocopa, mas sempre surpreende de forma negativa, né, cá para nós. E o resultado um tanto quanto surpreendente, a Bélgica estreou perdendo para a Eslováquia ontem por 1-0. Ontem também tivemos a estreia da França, vitória magra, né, de 1-0 apenas, gol contra inclusive, 1-0 para cima da Áustria, e o fator negativo do jogo foi a lesão no nariz, né, a fratura no nariz do Mbappé, que é quase certo que ele não vai jogar esse próximo jogo. Talvez volte a ficar à disposição do técnico Deschamps somente para a última rodada da fase de classificação. Uma perda significativa aí, o Mbappé, que é disparado a grande referência técnica, o grande jogador dessa atual seleção francesa. E hoje tivemos um jogo bem interessante, bem movimentado, Turquia e Geórgia. Turquia saiu na frente, a Geórgia buscou o gol de empate, a Turquia fez 2-1, voltou a ficar na frente nos acréscimos, fez o 3-1 e fechou a contagem. Um jogo bem interessante, bem movimentado, 4 gols no total, e a Turquia levou a melhor sobre a Geórgia pelo placar de 3-1. E agora há pouco, Portugal 2, República Tcheca 1, jogo bem interessante. A seleção portuguesa dominou do início ao fim, mas quem saiu na frente ali pela metade do segundo tempo foi a República Tcheca. E aí, na sequência, Portugal conseguiu um empate com um gol contra do defensor tcheco. E aí, já nos acréscimos, quando todos já imaginavam um empate em 1-1, a Portugal conseguiu o gol da virada, venceu por 2-1 e começou também com o pé direito. A Portugal, pela seleção que tem, não só pelo Cristiano Ronaldo, talvez essa seja a última Euro do maior jogador português de todos os tempos, mas tem uma geração bem interessante, alguns jogadores jovens aí de destaque no futebol europeu. Depois de Inglaterra e França, eu sinceramente coloco aí Portugal como uma das favoritas também para chegar longe aí nessa Euro. Se vai conseguir o título ou não, saberemos, mas eu vejo aí potencial nessa seleção liderada pelo Cristiano Ronaldo, com potencial para ir longe nessa Eurocopa 2024. Então tá aí, né? Esses foram os principais resultados aí que movimentaram a primeira rodada da Euro 2024. Alguns resultados surpreendentes, a estreia animadora da Espanha, a estreia animadora da Alemanha, a estreia negativa da Bélgica, a estreia com sufoco, mas com vitória de França e de Portugal. Foi só a primeira rodada. Inclusive, a segunda rodada já começa nesta quarta-feira, Croácia e Albânia.
E destaque aí para Alemanha e Hungria. Para quem não se lembra, né, para os mais jovens, esse duelo aqui já foi final de Copa, hein? A incrível Batalha de Bérgamo, né? Lá em 1954, a Hungria, que naquela ocasião era tida como a grande potência do futebol mundial, liderada pelo craque Puskás, né? E a Alemanha era azarão naquela final. E o detalhe é que foi uma final tida por muitos como uma das maiores finais da história das Copas, né? A Hungria chegou a abrir 2-0 e a Alemanha busca a virada para 3-2. Aquela foi o primeiro título mundial da Alemanha, que depois veio ganhar mais 3. Hoje a Alemanha é uma potência, né? Aquela final ficou conhecida como o Milagre de Berna, que a Hungria era a grande seleção, inclusive foi a Hungria que eliminou a seleção brasileira naquela Copa que foi disputada lá na Suíça e chegou com uma favoritaça para aquela final. Inclusive tinha goleado a Alemanha na fase de grupos, né? E quando se enfrentaram na final, todos apontavam naquela ocasião, anos 50, né? Outros tempos, era outra realidade de mundo, outra realidade de futebol totalmente diferente, e a Hungria era a favorita daquela final. E aí a Alemanha, de forma surpreendente, com uma virada histórica, talvez uma das, se não a maior virada da história das Copas, conseguiu virar para 3-2 naquela ocasião. A Alemanha se sagrou pela primeira vez na história campeã do mundo lá em 1954. Então, para quem não sabe, esse duelo que vai acontecer nesta quarta-feira pela segunda rodada da Eurocopa tem uma certa história, uma certa tradição aí no futebol mundial. Um duelo que já foi final de Copa do Mundo na Copa da Suíça, lá em 1954, aquele jogo que ficou marcado com o Milagre de Berna e o primeiro título mundial da história da seleção alemã. Esse jogo vai acontecer amanhã às 13 horas. A Alemanha dessa vez aí, pra lá de favorita, não tem nem como comparar. Até porque a Hungria começou mal, né? Perdeu na estreia para a Suíça por 3-1, jogou muito mal, por sinal, na estreia, a seleção húngara. Então tá aí, esse foi o vídeo de hoje para passar a régua aí nessa primeira rodada da Eurocopa que só está começando. Tem muitos jogos interessantes aí pela frente, inclusive nessa segunda rodada, destaque para um clássico do futebol mundial, hein? Duas seleções campeãs do mundo vão se enfrentar na próxima quinta-feira, Espanha e Itália. Espanha e Itália, a Espanha inclusive já foi final de Euro, né? Em 2012, aquela final emblemática lá em que a Espanha passou o trator para cima da Itália 4-0. A Espanha foi campeã em 2008 em cima da Alemanha e em 2012 em cima da Itália. E a Itália, com a sua tradição, com a sua história de 4 títulos mundiais, de conquistas de Euro no currículo, e vai lutar para mais um. Por mais que não seja a favorita, mas merece muito respeito, e a camisa da seleção italiana vai ser esse confronto bem interessante aí na próxima quinta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília. Um clássico do futebol mundial entre seleções Espanha e Itália, movimentando a segunda rodada da Euro 2024. Talvez seja o grande jogo, o jogo mais emblemático dessa segunda rodada de Eurocopa 2024, que está sendo disputada lá na Alemanha. Então esse foi o vídeo de hoje. Obrigado aí pelo carinho, a galera que está chegando junto, está se inscrevendo. A gente já está na marca dos 108 inscritos, agora é rumo aos 200, hein? Rumo aos 200 inscritos. E a nossa proposta, como eu falei lá no início, é falar de futebol nacional, é falar de futebol internacional. Agora que no meio dessa semana vai começar a Copa América, destaque aí para Argentina e Canadá. Na próxima segunda-feira tem a estreia da seleção brasileira contra a Costa Rica. Copa América vai ser destaque também aqui no nosso canal. E, enfim, esse é o nosso projeto aqui, falar bastante de futebol nacional, futebol internacional, Copa América, Eurocopa e muito mais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.